É uma alegria estarmos outra vez juntos aqui no Papo de Graça. Hoje é segunda-feira, dia 23, né? Ou 24? Acho que é 24, não tenho certeza. 24 de agosto. 24 de agosto de 2009. A gente fica mal acostumado porque vai escrever a data no computador, se você não souber direito, bota 22 ou 23, a que for certa ele preenche na hora. Então, ou então te faz errar definitivamente quando ele está com algum equívoco, né? Ano passado eu recebi muitos e-mails de gente que dizia, mas você está datando tudo um mês para frente. Mas eu acho que eu fiz alguma mexida de configuração no computador e parece que ele se adiantou dessas... Você usa o Word para digitar? Eu sou muito conservador, por incrível que pareça. Tem uma forma de você só escrever hoje, abre e fecha parênteses, que ele já bota a data. Eu acho que sim. Tem como você configurar isso também. Mas eu sou muito difícil disso. Se alguém não vier e faça tudo e só me diga, vá, que está feito, eu me sinto muito mal, porque o tempo que eu fico ali mexendo naquilo era o tempo que eu produziria não sei quantas páginas, muita coisa. Então eu prefiro de vez em quando chamar alguém, entregar, configura esse vídeo, faz isso aqui, porque simplesmente a minha alma repudia. O investimento de tempo me parece em relação à utilidade dele, qualquer outra coisa me pareceria mais importante em muitos aspectos, até não fazer nada. Para quem precisa tanto, de vez em quando, não fazer nada. Então eu vou de vez em quando chamando alguém para me dar uma força. Mas aí, meu irmão, a gente tem perguntas já chegando na continuidade da nossa conversa? Eu subestimei o que você me disse, né? Minha caixa entupiu de e-mail sobre o assunto, né? Sobre sexualidade. Já estou com a primeira, aquela que você... Tá bom. Olá, pastor Caio. Primeiramente, me desculpe por estar como anônimo. É que evito falar da minha vida em aberto na internet. Gostaria de falar um pouco dos meus problemas espirituais e temores, a fim de receber uma palavra de alívio, já que o Senhor é o único pregador que conheço que dá esse suporte online. Enfim, sou viciado em pornografia, já fazem uns 3 anos desde que caí neste erro, quando descobri um canal na TV a cabo. De lá para cá muitas lutas aconteceram, já passei bons tempos longe dessa prática e foi em um tempo desses que comecei a namorar. O namoro me fazia muito bem, já que me ajudava a estar longe da pornografia. Só que com o tempo, mesmo namorando, eu caía nesse pecado cometendo assim adultério. Fui me arrastando assim por um tempo, até que um dia ela terminou comigo. Assim do nada. Às vezes acho que foi Deus que quis assim, pois quando perguntei a ele se tinha sido obra dele, abri a Bíblia aleatoriamente e caiu em um texto de Hebreus que falava sobre castigo. Depois pedi outra confirmação e caiu em um texto semelhante, só que em Deuteronômio. Depois disso pus no meu coração que iria vencer essas práticas, mas não foi o que aconteceu. Passou mais um tempo e comecei a namorar outra pessoa mesmo estando nessas práticas ainda. Eu achava que poderia vencer ainda, mas novamente não consegui. Hoje ainda estou com essa menina e sinto como se Deus estivesse me dizendo para terminar, o que me deixa muito triste, porque gosto dela e tenho medo de que Deus faça algo para nos separar, tendo em vista a minha situação de decadência espiritual em que caí. Além disso, não sinto mais que possa vencer isso. Acho que já tentei de tudo, mas não dá. Nem me sinto mais tão culpado assim, virou uma prática que faz parte do meu cotidiano. Às vezes penso em deixar o meu ministério e meus cargos na igreja, porque não acho digno de exercê-los. Olho para a minha vida e não vejo nada de bom. Olho para a minha vida e não vejo nada de bom. Vivo com medo de acabar magoando a minha namorada ou que ela acaba o fazendo primeiro. Vivo com medo que passem os anos e eu não me liberte disso tudo. Tenho medo de não conseguir mais ter comunhão com Deus. Estou confuso, sem saber o que fazer em relação ao meu namoro.
Me perdoe por ter digitado tanto, mas é isso que sinto no momento. A paz do Senhor. Olha só, eu espero que você esteja me vendo e ouvindo e que você receba o que eu vou dizer com todo carinho, mesmo. Mas não há meios de ajudar as pessoas se a gente não falar a verdade, com simplicidade de modo direto. Primeira coisa é que a cabeça do nosso irmão amado está uma confusão só. As misturas dentro são intensas. Então, uma culpa enorme por causa do fato de sentir esse desejo de observação de canais bloqueados da internet ou canais que às vezes passam programação erótica. E, aliás, no cabo, né? Porque se fosse na internet ou em outros lugares, o inferno é o limite para oferta de maluquice. Mas no cabo tem menos um pouco. A coisa na internet é muito mais braba do que no cabo. Então, em geral, quase todo mundo que tem cabo, mesmo que você não tenha os canais eróticos, mas GNT, qualquer canal da vida desse, 1h da manhã, 2, se você não tiver aquele sensor de programação instalado, por causa às vezes de netos, de crianças pequenas no seu quarto que passam a ver aquela bunda assim na frente, uma pepeca sem tamanho, em geral são esses shows de exibicionismo, né? Ou quando tem alguma coisa mais erótica, nunca é explícita mesmo, aquele filminho de pornochanchada americano, né? Ou então aqueles brasileiros, né? Que passam por aí nos cabos. Então, ele pega, isso aí tem uma importância, depois a gente fala sobre isso, mas essa coisa vira de repente algo de um peso tão significativo que na sequência ele acha que vai ser castigado, que o castigo será a namorada terminar com ele, e a razão disso, a palavra que ele usou, é porque ele estava em adultério. E aí tem um garoto solteiro em adultério com programas da televisão. Tudo baseado em Mateus, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Aí tudo vira adultério. O cara nasce, se olhar para o lado e brincar com alguém, ele adulterou. Se ele está um jovem, não sei a idade dele, mas ainda deve ser bem novo, com acontecimentos orgânicos se processando, como a gente falou sexta-feira passada, precisando desenvolver a sua libido com saúde, e aí é punido por Deus. Deus tem mais o que fazer, deixa eu te dizer, Deus tem mais o que fazer. Mas aí, punido por Deus, porque está em adultério. Isso aqui é um negócio que me dá uma tristeza horrorosa. E para a gente não ir longe, eu já tenho dito aqui, para cada 10 pessoas que eu atendo pessoalmente, 8, o assunto é esse. Hoje, por acaso, bem cedinho, eu atendi uma pessoa querida, bem cedo mesmo, 7h30 da manhã mais ou menos. Não mora aqui, mora em outro lugar e passou por aqui. A gente conversando. E eu vendo a confusão que a religião gerou no cara, as repressões, os medos, aí vai oprimindo tanto e adensando tanto aquela pressão na repressão para dentro do cara, que na hora que explode, a loucura do comportamento fica sem tamanho, e as pessoas ficam completamente sem referência para elas mesmas. E aí Deus é endiabrado na mesma hora, Deus vira primeiro que é um narcisismo que não tem tamanho, né? Peraí, eu não entendi o narcisismo. O narcisismo do cara olhar para cima e dizer, não, Deus está com tanta raiva de mim, que é preciso ter um pouquinho mais de modéstia em relação a isso. Se não for, pelo menos por saber que Deus é amor e a misericórdia, então seja pelo menos por modéstia.
Já que não pode ser porque ele é quem ele é, já que não pode ser porque ele é amor, misericórdia e graça, seja pelo menos por modéstia. Não surte no narcisismo que diga, ai meu Deus, eu sou o centro do universo. E Deus vai me punir. Só dizendo assim, Deus tem mais o que fazer, embora não seja assim a relação de Deus com cada um e a relação de Deus com cada um. Mas tem gente que, pelo amor de Deus, parece que a existência de Deus é para elas. E que Deus não tem nenhuma paciência de esperar processos na existência humana. Ou seja, Deus vira o diabo sempre, endiabrado. É igual aquele cara dos talentos que pegou o dele e enterrou dizendo, pois eu sei que tu és homem severo, que ceifas o que tu não semeaste, que ajuntas o que tu não plantaste. Ora, isso é só um modo delicado de anarquizar Deus, dizer que o Senhor é um canalha, um cretino, um safado, perverso, horrível, castigador, implacável. E a resposta que ele recebeu foi essa, olha, se você me vê assim, você devia então ser pelo menos inteligente, não um burro, né? Porque se eu sou assim, se você crê que eu sou assim, então pusesse meu dinheiro no banco. Já que eu recolho de onde eu não pus nada, já que eu sei onde eu não semeei, então pelo menos obedece os critérios bancários. Põe no banco para o meu dinheiro não se desvalorizar, o mínimo que você podia ter feito. Mas na realidade, a briga desse rapaz é com ele mesmo o tempo todo. É uma luta com ele. Deus, o Deus aí dessa história é ele. É o superego da igreja, da moral, é a culpa neurótica dele, aí fica transferindo isso tudo para Deus, e Deus não tem absolutamente nada a ver com isso, nada. Se ele não estivesse com a consciência culpada, ele iria abrir nesses dois textos e ia dizer, ai que pena, esses textos não me disseram coisa nenhuma de Deus hoje, mas na culpa, meu amigo, tudo pega na culpa. Tudo se agarra, ela é colante e absorvedora. E aí o indivíduo fica com esse surto. Na realidade, antes de falar da promiscuidade, da busca desses programas, eu queria dizer o seguinte, que esse projeto de espiritualidade que a igreja ensina para as pessoas, em que não tem nenhuma paciência com o processo humano, não tem nenhuma misericórdia com a sexualidade, parece que é uma coisa que foi criada pelo diabo, parece que o pinto é um apêndice que o diabo conseguiu desenvolver no homem, o clitóris é um outro. Ao invés de verem que tudo é graça de Deus, é bondade de Deus. Eu, por exemplo, estou sem conseguir muito sentir o gosto das coisas. Então não adianta me oferecerem comidas gostosas, porque sinceramente hoje tanto faz. Às vezes uma bolacha creme cracker, por ser tão neutra, me facilita mais o comer. Uma coisinha, uma ricota, uma bobagem. Mas e aí o que acontece? Eu acabo perdendo peso naturalmente, porque aquilo que você infelizmente tem sobrando, que é um apetite danado por besteiras, eu perdi de todo. Não só por besteiras, mas por tudo mais. Então, tem horas que eu sinto mais apetite. Por que eu estou falando isso? Vim do sexo para cá. É porque é comida, né, difícil comer sem prazer, sem sabor. Por isso é que mulher tem clitóris, homem tem glande, que é para ver excitamento. Excitamento, prazer sexual, é apetite, é gosto, é capacidade de degustar, de aproveitar. De fazer com que seja bom. Não é só a funcionalidade do processo alimentício, por exemplo. É claro que eu como. Mas tem horas que eu como até com a cabeça. Digo, eu estou precisando tanto disso, tanto daquilo, tanto daquilo outro, para eu não me sentir fraco. Aí eu faço aquela alimentação astronáutica. Que tristeza, cara. Porque do contrário, dependendo do dia ou da hora, não é todo dia, não é toda hora, mas há dias que, sinceramente, se eu comer
for the sake of feeding myself up. Só isso, não tem nada além de eu preciso fortalecer meu corpo, fortalecer essa dimensão aqui das coisas, das pegadas, né? Não pela gostosura da coisa. Agora, você vê a diferença. Introduza prazer. Aí o sexo deixa de ser apenas um ato de procriação ou funcional. Ele entra na dimensão lúdica, da alegria, do usufruir, do apetite. Passa a ser um acontecimento da alma. A alma que mais do que tudo usufrui essa dimensão das trocas lúdicas e amorosas e afetivas e românticas. A alma come esses elementos, se farta deles, são as gorduras da alma. Agora, justamente essa dimensão criada pelo Senhor é tratada como se tivesse sido inventada pelo diabo. Apesar de que, muitas vezes, os meios pelos quais a sexualidade se manifesta de modo intenso para algumas pessoas são meios estranhos e meios escusos, como é o caso aí dele, porque para mim não tem nada a ver essa história com pecado, sinceramente. Tem a ver com saúde mental, saúde humana. O mandamento de Deus é saúde. Quando Deus diz não faça assim, não é um capricho divino, é sabedoria de Deus nos ensinando o caminho da saúde. Quando Ele diz faça assim, Ele está me ensinando o caminho da saúde. Pecado é uma coisa muito básica e não cura ninguém consciência de pecado desacompanhada de graça. Não cura ninguém, só gera neuróticos que vivem aquilo que eu falei na sexta-feira passada, aquela ciclotimia de 3 meses santo, 2 meses de espingolado, 3 meses santo, 2 meses perdido, só gera e só aumenta esse negócio na alma das pessoas. Então, é óbvio que isso tudo acontece também porque ele não tem nenhum desaguadouro físico, real, concreto, dessa necessidade toda que ele vem sentindo sexualmente falando. Aí a televisão se transforma num provocador daquele tipo de sensação de encontro sexual, embora seja só a visualização explícita, e provoca no indivíduo todas as emoções e excitamentos carregados ainda daquela coisa culposa que dá a sensação dos mesmos estímulos que percorrem os sentidos de um tarado naquele momento, naquela hora. A coisa vai crescendo para esse nível, não por fazer nada concretamente do ponto de vista prático contra alguém ou com alguém, mas desenvolve-se no cérebro o mesmo mecanismo de nervoso, desesperador, que bate num cara que está na iminência de, em sendo tarado, surtar para fazer uma loucura. Mas é aquela mesma sensação de descontrole, de parada de tempo, de frisamento da cabeça, aquela coisa poderosa esmagando. É a compulsão. Ela nem sempre realiza as mesmas coisas, mas quase sempre se manifesta do mesmo modo. Em pessoas diferentes, gera desembocaduras e resultados distintos, diferentes, portanto. Então o que eu teria a dizer a ele é isso, meu querido, essa coisa aí é falta de 3 elementos básicos. Uma é de namoro sem grilo. Número 2 é a aceitação total do fato de que a sua sexualidade está se processando, está se manifestando, ela precisa ser educada, ela precisa ser encaminhada, ela precisa ser ajudada. As referências ele tem, são o Evangelho. E a terceira coisa que precisa urgentemente é revisar completamente os princípios desconectados que brigam na mente dele um contra o outro, porque certamente ele vem lendo o meu site, de algum modo, encontrou alguma liberdade para pensar, para perguntar,
mas ele ainda está absolutamente chafurdado naquelas confusões das doutrinas da religião, que pouca gente vê que uma não subsiste à outra. Ou seja, o dogma não subsiste diante de muitas doutrinas, e muitas doutrinas não subsistiriam se o dogma fosse levado a sério, pelo menos como dogma. Porque eles se autoanulam, são tão incoerentes na sua construção, na sua arquitetura desencontrada, que o cara fica sem saber em que instância ele deve andar. Porque quem acredita? São mandamentos em contradição. Porque são de homens. Porque são mandamentos inventados. Então quem anda em cima de um negócio desse se encaminha celeremente para todo tipo de doença na mente. Não necessariamente será internado, mas alguns vão ter que viver um inferno para o resto da vida, carregando até o corpo começar a entrar num estado de aposentadoria hormonal, vão carregando um inferno de ebulição aí dentro. E tem outros que mesmo depois que o corpo deixa de produzir tão intensamente isso, mas o cérebro está tão viciado, que mesmo o cara broxado, ele continua necessitando daquele tipo de observação que já nem mais nele gera ereção, mas continua a fazer aquela cócega de tarado na cabeça. Então, antes de tudo, ele precisa esquecer esse paradigma perverso que foi dado a ele, lavar a cabeça com o Evangelho. Porque na hora que ele for encontrando confiança em Jesus, se ele lê, por exemplo, o meu livro Sem Barganhas com Deus ali direitinho, umas 2, 3 vezes, internalizar aquilo ali, ele não vai sair pulando igual um bezerro selvagem, tarado e voluptuoso, de jeito nenhum. O efeito é o contrário, desarma, desmonta essas pulsões, coloca o cara num caminho de desconstrução daquelas armadilhas que estavam montadas na mente e que só são desmontadas quando o indivíduo confia no perdão, no amor, na graça de Deus e crê que é a bondade de Deus que nos coloca no caminho, no processo da mudança de mente, do arrependimento. Do contrário, medo, pânico, culpa só abismam mais profundamente a pessoa em qualquer abismo. Então, em resumo, leia o Sem Barganhas para ajudar imensamente. Sem dizer também que realmente se descobre que das coisas que são lícitas, ou seja, todas, nenhuma delas tem poder para nos dominar, né, cara? Nem todas convêm, né? Nem convém, nem... Poder para nos dominar, elas têm, basta a gente se entregar, elas nos comem vivos. Mas nem todas me convêm. A questão agora tem a ver só com o que convém e não convém, com o que edifica e não edifica. Esse é o critério do bom senso, é o critério do significado das coisas. Eu falei 1h45 na sexta-feira passada, eu não vou repetir absolutamente nada do que eu disse. Então, se ele ouvir com atenção o que eu falei na sexta-feira passada, que vai ser repetido na sexta-feira que vem à noite, nesta sexta-feira próxima às 21h30, e daqui a mais 2 semanas vai estar no On Demand, aí vem VTV para baixar a hora que queiram. Quem ouvir aquilo, a história da história, de maneira bem básica, como eu contei, mas com algum tipo de encaminhamento, concatenação, vai entender um bocado de coisa. Na hora que ele entender aquilo, nem essa carta ele escreve mais. Outra. Olá, Caio, curto demais seu trabalho, vejo direto o site. Vou ser bem rápido. Já tentei, mas não consigo parar de olhar para a bunda de outras mulheres. Já me policiei, parei por pouco tempo e... De outras mulheres significando dizer o quê? Ele é homem? É. Ah, tá. Bunda de mulheres. Outras é porque além da mulher dele? Andando na rua. Já me policiei, parei por pouco tempo e sinceramente desisti de lutar contra. Minha esposa já me pegou olhando discretamente, ficou bem chateada. Isso acontece. Claro, né?
É, claro. Isso acontece desde a época da faculdade. Por tê-la deixado chateada, me fez querer parar com isso. Mas mesmo com ela do meu lado, dou uma disfarçada e não consigo me conter. É vício. É vício. Sabe, é vício do voyeur. E esse negócio, as pessoas não levam isso a sério. Você começa a ter um determinado comportamento, ele frisou aí desde os 17, né? Desde a faculdade. Desde a faculdade? É. Começa novo, aí vai. Começa porque precisa, porque é afirmação, porque macho garanhão faz, porque cara voluptuoso faz, é uma indicação de tesão sempre pronto, é uma obrigação social entre os machos, é alguma coisa que homem que sabe das coisas faz, supostamente. E cultural também, porque no Brasil é a bunda, né? Então aí o cara tem que olhar. Aí tem que olhar, depois de um tempo ele vira um hamsterzinho daquele processo. Aí ele alimenta o processo com a culpa. A culpa que vem de Deus. Aí ele começa a comer culpa e a culpa alimenta o processo, porque a culpa fortalece o processo. Quanto mais culpa, mais o fortalecimento do processo. Agora, quando o cara também não tem culpa, que aparentemente era o caso dele, ele está parando de fazer isso porque a mulher pegou e ficou triste, aí então o negócio anda naquele caminho que não é o caminho neurótico, a culpa é que acentua muito o processo neurótico, mas é o caminho viciado. É viciado pelo hábito e contínuo, porque ele não reporta prazeres excelentes, observações que enchem o coração. É o hábito completamente ataviado a ele. Esse negócio vai virando um atavismo. Aí não pode, parece que não fazer é uma negação de um monte de valores intrínsecos. A começar da masculinidade. Macho, Aí fica essa coisa, é a eternização desse infantilismo. Como fica a mulher, por exemplo, no metrô? Que eu ando sempre de metrô. Como fica a mulher que pega um cara sempre olhando a bunda de outras mulheres? Uma mulher que está vindo de lá. Eu não sei como as mulheres pensam dessa coisa do homem de olhar a bunda. Depende da mulher, né? Mas tem mulher que fica na frente, não, já que ele gosta disso, eu vou fechar a visão. Eu vou botar a minha bem na cara dele. Depende da mulher, completamente. Ai. Bom, tem um aqui que eu acho que você respondeu, mas vou ler assim mesmo. Você fala, já respondi. Gostaria de saber se o projeto inicial de Deus para o homem foi ter mais de uma esposa. Não, eu nem fala, porque o que eu já tiver respondido, não gasto nem a sua garganta. Tá, obrigado. Deixa eu ir abrindo aqui. Vamos lá. Minhas dúvidas sobre sexualidade estão todas respondidas no seu site. Mas aproveitando a chance, essa ideia de mandar as perguntas antes do programa iniciar, creio que isso é uma boa para todos. Aí não é pergunta. Não é pergunta. Vamos lá, perdão. Perdão, Caio, vamos lá. Sexualidade no Papo de Graça, na VMVTV. Vamos embora. Próximo. Pergunta do Papo de Graça. Outra. Estou indo. Pergunta. O sexo fora do casamento, Eu respondi. segundo a explanação do Caio, não dá autonomia para o divórcio? Eu não entendi, foi a pergunta dele. Nem eu. Não dá autonomia? Autonomia para o divórcio? Olha, ouvindo como português escrito, eu não consigo entender. Eu entendi cada palavra nesse sentido. As palavras existem, elas só não dizem nada nessa conexão de sequências aí. Ultimamente, tem vindo à tona escândalos de exploração sexual de crianças envolvendo pessoas de diversos níveis sociais. Como entender essa loucura, Caio? O que, pedofilia? Tá aí desde que o mundo é mundo, né? Eu estou agora mesmo regravando aqueles documentários todos essa semana de Roma, que está passando no History Channel,
Eu já devo ter gravado aí uns 10 programas dessa sequência. E é uma repetição que mostra como a pedofilia no mundo greco-romano era absolutamente normal. E a humanidade tem essas ondas e ondas, e a gente está agora numa dessas ondas de eroticidade extremamente adoecida relacionada à figura, ao objeto infantil. Mas no mundo greco-romano era normal, e infelizmente o Ocidente é herdeiro de Roma. A cultura ocidental, especialmente do mundo greco-romano, né? Tem coisas que vêm da Grécia, tem coisas que vêm de Roma, mas os romanos conseguiram fazer uma síntese do pacote como ninguém. E influenciaram o planeta todo, em todas as perspectivas, especialmente o Ocidente inteiro ainda carrega essas referências e saúda a cultura romana como uma cultura de liberdade, de libertinagem, de expressão dos desejos. Então o que eu vejo é apenas a repetição desse volume. Agora, se ele quisesse falar comigo sobre olhando à volta, no fenômeno humano, do ponto de vista psicossocial, o que eu enxergo a respeito disso, levaria um programa inteiro, eu ficaria rouco para tentar falar sobre a fenomenologia. Mas eu quero simplificar e dizer que não tem nada novo. É mais uma onda crescente. Não é a primeira vez, muitas outras vezes na história ela aconteceu, sem falar que hoje existe um estímulo enorme também para que as pessoas observem esse tipo de comportamento e o denunciem. No passado não havia. Eu falei na sexta-feira passada, como que é bom, né? incesto, Graças a Deus. Né? acontecia para todo lado. Havia mães que se acostumavam a saber que os maridos possuíam as filhas, desde que elas eram pequenas e ficavam caladas, um medo enorme de falar e perder tudo, ser posta na rua, perder o provedor financeiro, qualquer coisa do gênero. Aí desgraças aconteciam para todo lado. Primos mais velhos pegavam primos mais novos. Isso era em todo lugar, para todos os lados. Hoje em dia, se você ouvir dizer que um primo de 18 anos pegou um primo de 14 anos, vai dar pedofilia. Naquele tempo só dizia assim, fulano é um sacana, fica comendo esse menino. Mas ninguém ia fazer acusação de pedofilia. Então, além de que tem muita gente observando, as liberdades para denunciar se tornaram muito maiores, as leis mais claras e mais explícitas, o ânimo da mídia, que é o grande juiz da sociedade, é completamente hostil em relação à prática. E, além disso, existe uma capacidade muito maior hoje em dia de colher esse tipo de informação e de depoimento e transformá-la numa ação que vai ter a aprovação e o apoio de todas as pessoas de bem na sociedade. Então, além disso tudo, ainda tem o infantilismo psicológico no qual as pessoas estão se pondo cada vez mais profundamente. Porque basta que você convencione uma determinada maldade de algum nível, natureza, como no caso aqui sexual em relação à pedofilia, basta que ela ganhe esse poder monumental, extraordinário. A coisa é do diabo mesmo. Uhum. Mas a fixação, quando você vê a mídia, por exemplo, fixada no negócio, é uma fixação assim de uma soberania moral tão poderosa que apenas esconde isso que as pessoas também não notam. Não estou defendendo nada, isso eu mesmo escrevi outro dia, pedofilia é do diabo. Mas as pessoas não notam que frequentemente determinados temas são eleitos para serem gadarenizados como a coisa mais tenebrosa do mundo da Terra, justamente porque as pessoas precisam criar algum ponto de diabolização fora do comportamento delas,
E como a maioria entra nas surubas por aí de todos os jeitos, ou nas monogamias sucessivas, pular a cerca aqui e ali é tranquilo para muita gente, faz parte. Não é? Como disse ontem no Fantástico a Fernanda Torres, para aquele Guimarães, que é parceiro dela dos normais. Lá, em um improviso, alguém falou, não, desculpe, o rapaz que estava apresentando junto lá com a apresentadora pediu desculpa por uma brincadeira. Ela falou, não, uma puladinha de cerca, uma traiçãozinha de vez em quando faz muito bem ao casamento. Então, essa é uma coisa tão cult falar, que ela falou no Fantástico, tranquila, todo mundo, uma traiçãozinha de vez em quando faz bem ao casamento. Foi bem. A sociedade que tem esse tipo de atitude precisa ter alguns diabos. Ninguém sobrevive sem alguns diabos na sociedade. Então, agora é a vez da pedofilia, é diabo mesmo. Mas é um diabo que é colocado num determinado assim, de honra diabólica, que é para ajudar o pessoal a poder cultivar os seus diabinhos de estimação. As outras coisas, né? Porque, graças a Deus, essa pulsão eu não tenho as demais, mas é tudo por gente grande, essa aqui não. Aí entra nesse esquema de banalização. Além disso, por exemplo, uns Orkuts da vida são um lugar ideal para qualquer tarado sair surfando e navegando dentro, tentando procurar criancinhas. Tem muitos, os pais são muito imprudentes. A volúpia da vitrine que a internet oferece a todo mundo é uma coisa diabólica. Porque os caras não se seguram para aparecer, para terem algum tipo de capacidade de se expressar, de aparecer, de ser visível. Quem escreve, escreve. Escreve coisa boa, coisa ruim, qualquer coisa, escreve. Tem outros que não escrevem, aí eles fotografam. Aí fotografia, uma necessidade de mostrar fotografia. Aí outros não querem esconder a fotografia, minha fotografia não é boa para exibir, nem eu sou sedutor escrevendo, eu vou no chat. Aí vai aquela coisinha, sacadinha, fica ali o tempo todo. Conclusão, a gente planta banalidades e frivolidades e vaidades e exibicionismo e não quer colher pedofilia, suruba, insensibilidade? Eu acho completamente ridículo perguntar por quê. Mas com essa semeadura toda, se espera o quê? Que melhore? A gente semeia vento e quer colher brisa? A gente abre a boca do inferno e deixa a fornalha queimar, e quer sentir o quê? Geladinho, gostoso? O que esse mundo, do jeito que ele vai se esquematizando, se tecendo, se interconectando, com a fragilização da mente até de quem diz que confessa Jesus, e você vê, os caras estão completamente esburacados. Se quem diz que confessa Jesus está desse estado, imagina que não tem compromisso com absolutamente nada, nem referência, e não sabe discernir entre a direita e a esquerda. O conceito moral para ele é muito vago, muito etéreo. E essa é uma questão que a gente não resolve com moral, a gente só resolve com o princípio da vida, com o desejo do que seja vida, do que seja saúde. Porque o que não falta no mundo é moral. Então, por isso que eu fiz essa introdução, de que a moral hoje resolveu transformar esse tema num tema expiatório. Porque conquanto para mim ele seja diabólico mesmo, no que ele gera na mente de quem faz, no que ele gera na mente daquele sobre quem isso é feito, e na continuidade dessa existência, a perversidade desse tipo de ação é diabólico. Mas é um diabólico no meio de outros diabólicos aqui. E para mim é um diabólico horroroso. Mas é um diabólico não mais horroroso do que você vê um pai, como a gente vê hoje em dia, quantidade enorme de pais que não reconhecem seus filhos, que não cuidam dos seus filhos, que não alimentam seus filhos,
que tem relação apenas com a progenitora. Quando acaba a relação com a progenitora, parece que os caras ficam até com raiva dos filhos que foram gerados por ele com ela. E abandonam em estados horrorosos. Isso tão imoral quanto. Para mim não é imoral, é antivida. É antivida. A questão não é moral, é se é vida ou se é morte. Se é vida ou se é antivida. Então é simples assim, o que é antivida é diabólico. E alguns se levantam como os paladinos dessas coisas, e eu fico vendo às vezes pela televisão, gente esbravejando, espumando na boca. Eu penso assim, esse cara está escondendo alguma coisa. Quando alguém tem uma fixação tão grande em algum tema moral, em geral, é para cobrir os flaws, as falhas, as brechas, as pedras lascadas já e quebradas no coração. Vamos lá, outra. Caio, pastor Caio, por que as mulheres que têm relações sexuais... Esse aqui é uma mulher que escreveu. Por que as mulheres que têm relações sexuais antes do casamento são vistas pela religião evangélica como pecadora, errada, impura, incapaz de ter sucesso no seu casamento? Eu expliquei na sexta-feira passada. Antes do casamento, E acho que se ela pegar o que eu falei lá, ela vai entender o processo histórico inteiro. E como é que a gente chegou até aqui. Eu demorei porque veio a mesma pergunta dos dias, perdão. Pergunte para o Caio. O que eu acho interessante às vezes nas perguntas, sabe o que é, Tom? É que o nosso deshábito de pensar é uma coisa muito séria. Então eu fiquei 1h45 fazendo aquela exposição longa. E quem prestou atenção a ela teria se poupado de todas essas questões. Mas parece que se as coisas não são faladas assim de modo tópico... eu queria falar... Sabe? Tópico. Tem que ser anatômico. Tem que ser nesse nível de definição. Parece que o princípio universal não serve. A menos que você chegue e faça tópicos. E você não... Não, é porque quem gosta de tratar das coisas tópicas é gente cheia de moral. Ou de leis. Aí dizem para o outro, não, sim, não, sim. Quem lida com o princípio da vida, segundo o Evangelho, não trata assim. Trata como Jesus. Jesus diz que certas coisas são sempre não, certas coisas dependem. Depende da hora, depende do tempo, depende das circunstâncias, depende de muita coisa. Então o importante é como também, né? Você carregar o princípio. Quem aprende a andar no princípio da vida vai sabendo discernir o que é tópico. E vai sabendo discernir o que convém, o que não convém, o que edifica, o que não edifica. E sem lei, né, Caia? Sem lei, não precisa ninguém dizer. Agora, o pessoal precisa de um sargento na vida. De um cara que simplifique tudo à sua imagem e semelhança de burrice. Dizendo apenas duas palavras, ou sim ou não. Para um lado ou para o outro. Aí o aleluia. Não tenho mais que pensar. Vamos lá. Fonseca, pergunte ao Caio se pode ser doença psicológica se uma pessoa sadia nos seus hormônios não ter orgasmo, não sentir prazer quando faz sexo com a própria esposa. Claro. Ou é falta de amor? Não. Com a própria esposa? Você está dizendo que não ejacula? É o que ele está falando, com a própria esposa, embora seja sadio nos hormônios. Mas quando faz com a esposa, não tem tesão, não tem... Mas eu preferia que ele me escrevesse, porque sem tesão não dá nem para começar, né? Nós não estamos aqui diante daquele filme, daquele carinha da cabeça branca, que fez uns filmes assim, apatetados aí na década de 80, 90, fuja que a polícia vem aí. Não tem um cara da cabeça branca? Sim, sei quem é, mas não sei o nome dele. Palhação nem eu também. Mas o meu filho Lucas, às vezes gostava de assistir aquilo quando ele era bem novo, garotinho. E eu vinha com eu detesto esses pastelões. Mas um dia eu estava assistindo com ele e o cara lá estava brigando com uma loura que teria sido namorada dele naquele filme, alguma coisa assim.
Eles estão no maior desentendimento. E ela está dizendo, naquele dia, quando você me beijou, eu fingi que a minha perna tremeu. Não era verdade. Aí ele disse, naquele dia, quando você me chamou de meu amor, que eu chorei, era tudo falsidade. Aí ela, naquele dia, que eu disse que tive múltiplos orgasmos múltiplos, era tudo fake, eu estava mentindo. Aí ele disse, pois eu quero te confessar uma coisa, eu também fingi todos os meus orgasmos. É muito pateta, não tem como. Pois é, então fica mais ou menos nesse estado. Se ele não me disser que ele não tem ereção, fica difícil para um homem me dizer que ele é hormonalmente legal, mas que ele não consegue ter prazer com a mulher. Ele tem que me explicar o que é isso, porque para mim, quanto haja diferença entre orgasmos e orgasmos, ejaculações e ejaculações, desde a ejaculação mais sem graça, que é aquela da masturbação, que ou ejaculaçãozinha safada, ejaculação de masturbação, é o antiprazer, é rápido, efêmero, absolutamente insatisfatório, e esburaca o cara mais ainda na necessidade de realizar algo. E broxante. E broxante, diferente de uma relação sexual plena e abundante que, em terminando, deitam-se para o lado os guerreiros da alegria, satisfeitos e felizes, sem sentirem falta de nada, pelo menos por algum tempo. Até que o processo da fome psíquica se estabeleça de novo. Melhor que um cinema de um filme muito bom, claro. Então tem diferenças entre ejaculações e ejaculações, orgasmos e orgasmos. E conquanto... Mas o cara está falando que o problema é com a mulher dele. Ele precisa me explicar se ele não tem ereção, porque era isso que eu ia dizendo. Porque pode ser que o que ele esteja dizendo é que o sexo com a mulher dele é uma coisa difícil para ele. Ele não está tendo prazer, não está gostando da mulher dele. Que ele não consegue sentir prazer na relação com a mulher dele. Ele tem que me dizer o que é. Porque do contrário é uma obra de adivinhação. Que lado que eu vou pegar para afirmar, porque é meio estranho. Se ele quer dizer que não tem ereção com a mulher, tem os hormônios inteiros, mas não tem ereção, é mais fácil dizer. Já fiz exames médicos, os meus hormônios são normais. Por que será que eu não consigo ter ereção com a minha mulher? Aí ele está me fazendo uma pergunta que eu possa responder. Do contrário, ele cai aí no... Vamos fugir que a polícia vem aí, um e-mail, sei lá qual é o filho ali, dizendo que fingiu os orgasmos. Agora, o que eu ia dizer é conquanto haja diferença entre relações sexuais cujo tipo de orgasmo masculino é tão insosso quanto o de uma masturbação, porque tem gente transando tão sem vontade de transar com aquela pessoa, mas tem obrigação, é o compromisso, um monte de coisa, que aquilo ali fica, depois de um tempo, mais insípido do que uma masturbação. Daquilo ali não procede muito prazer. É interessante, durante muitos anos eu tratei dessa questão do prazer masculino como sendo algo que quase sempre se consumasse desde que o indivíduo tivesse numa boa relação sexual. Depois eu fui vendo que não era só isso, que de fato nenhum homem jamais conhecerá nenhum orgasmo masculino sem muito amor e paixão no coração. Essa é a descoberta mais chocante. Homem tem orgasmo para além de ejaculação. Nem sempre ejaculação é orgásmica. Entendi, claro. O orgasmo masculino é um fenômeno psíquico, não apenas orgânico e físico. Tem um auê muito grande. Tem que ser mais do que o da mulher, eu vou te explicar por quê. Estudos, antes de eu chegar a essa conclusão, eu cheguei por experiência própria. Mas estudos hoje em dia mostram uma coisa interessante, que no ato do orgasmo, o homem e mulher têm sido estudados.
em alguns laboratórios e centros de pesquisa, para verem o que acontece no cérebro na hora do orgasmo masculino e feminino. O que eles descobriram? Que a mulher se desliga por inteiro na hora do orgasmo. Todas as áreas de censura cerebral ficam suspensas. Há uma cessação da censura, há uma entrega no orgasmo. No homem, em geral, no momento da ejaculação, algumas áreas entram em estado de suspensão, mas as áreas da censura não. Porque o estado de vigilância masculino continua aberto. Eu até outro dia falei sobre isso rapidamente aqui no Papo de Graças, né? Isso é uma coisa que provavelmente decorresse de 120 mil anos de experiência civilizatória masculina, tendo relações sexuais em grutas, em cantos, em lugares ermos, com animais à volta, com perigo, com predadores, com um monte de coisa. Tendo obrigação, inclusive, de proteger de ter prazer e olhar em volta. Vamos lá, mas deixa que eu seguro a onda aqui. Isso cria sistemas. Isso gera determinados circuitos. E que no homem se transformaram já em circuitos atávicos. São milênios desse tipo de experiência de vigilância masculina. Não são só 6, 7, 8, 10 geraçõezinhas, porque tudo isso que a gente vem falando, dessas liberdades, desses modos atuais, são coisas de décadas. A gente está falando aqui de coisas de muitos milênios. E essa é uma coisa, essa constatação, tem outra associação. Que associação é ela? Eles verificaram que o estado no qual o cérebro feminino fica naquela hora de suspensão total por causa do prazer sexual é extremamente semelhante a alguns outros estados de suspensão de êxtase místico. Os mais poderosos êxtases místicos geram o mesmo estado de suspensão. Eu estou dizendo isso porque o homem já tem essa tendência a ter menos prazer por causa do estado de vigilância, que está ataviado a ele, então, olho aberto. O homem dará sempre mais conta do meio ambiente durante uma relação sexual do que a mulher. Porque a coisa no homem funciona... A mulher se entrega muito mais. Não, até porque se ela não se entregar, ela não terá prazer. É, pois é mais... O homem não. O homem não precisa se entregar para ter prazer. Ele tem prazer até de vê-la se entregando. Quem tem tal prazer? Ele tem prazer só de chegar e dizer assim, olha só como é que eu sou gostoso. Estou aqui deitadão, olha essa potranca aqui em cima. Potra. Domínio. Gera prazer. Para homem, diversidade o faz se sentir importante. Gera prazer. Novidade o faz sentir-se importante ou especial, gera prazer. Mas é só um prazer. Ele não sabe ainda o que é orgasmo masculino até ele amar enlouquecidamente alguém, se entregar naquele ato. Aí ele vai pela primeira vez saber que se goza com a mente, com a psique. O pênis ejacula. Mas é a mente do homem que pode ter orgasmo se ele se entrega em amor, apaixonado. Aí ele vai provar as sensações que vão fazer as experiências sexuais, casuais, poderosas dele, como coisa diminuída para um nível tolo, absolutamente infantil. E o que ele chamava de orgasmo vira apenas uma aflição, né? É uma afliceta, como diz a minha mulher. Tá com afliceta. Puxa, O que ela tem, meu amor? Não é só uma afliceta. Tomara que esteja todo mundo ouvindo isso, principalmente os homens, né? Tenho 3 perguntas. O que significa melhor casar do que abrasasse?
2. Se deixarmos nossos filhos terem vida sexual ativa até o casamento, sei lá com quantos ou quantas, isso não fará deles fornicadores? 3. O que dizer para os filhos adolescentes fazerem em relação ao sexo? Muito obrigado, Deus te abençoe muito, muito, muito. Amém. A primeira... O que significa é melhor casar do que abrasar-se? O que é isso? Qual é o dentro disso? Não, o contexto de 1 Coríntios 7 explica. Paulo está dizendo, olha, por causa da presente angustiosa hora, é melhor para o homem permanecer como está. Se está solteiro, não procure esposa. Se estás casado, não precisa deixar, nem por causa disso. Cada um ande conforme foi chamado. Aí tem uma evolução dessa história toda. Aí ele chega num determinado momento e diz que aquele pai, naquele tempo, que tinha aquele poder de determinar a virgindade da filha, porque a conversa ali não tem a ver com os sujeitos implicados, só quando é homem. Quando se relaciona a mulher, Paulo fala com o pai. Se alguém, porém, tem uma filha, você já notou isso? Não é com a virgem, porque a virgem não existia. Ela não tinha nem autodeterminação, era o pai que determinava o que, quando, onde, com quem. Aquele que tem filha virgem. Então a mulher ali não existia. Até ela casar, ela não existe no texto. Só as casadas, as virgens, o Paulo fala com os pais. Você vê como eram as solenidades da época. E a sexualidade naquela época não estava tão... Não, que é isso. Está escrevendo para Corinto. Corinto fazia Sodoma e Gomorra virarem escoteiros. Né? Tá certo. Então, um convento. E tem nada novo debaixo do céu. Nada. Ninguém está inventando nada. Só tem ciclos e maiores intensidades em determinadas gerações da mesma coisa. Né? O mundo ainda não inventou nada novo em relação a sexo. Pois bem, Paulo está falando ali com os pais e dando aquela instrução num tempo em que pai tinha essa capacidade de conservar ou não, decidir ou não. Tinha esse arbítrio ainda, que inexiste faz muito tempo e oficialmente inexiste faz algumas décadas. Esse poder acabou na mão de qualquer pai, de qualquer mãe. Então, o que é casar-se, melhor casar do que viver abrasado? É exatamente de que, se a conjuntura, sendo essa de dificuldade, que me faz dizer que se o homem está sem mulher, é melhor que fique sem ela por causa das angústias que estão para chegar. E nós estamos falando de um tempo, de uma sequência miserável de imperadores romanos, quando Paulo está escrevendo isso aí. E ele vai logo encarar de cara Calígula e Nero. Mas o negócio já estava ficando horroroso, de tão perverso, de tantas maldades no império. Não é à toa, não é por causa de uma paranoia que ele está dizendo isso. Ele está dizendo: o pau está cantando e vai ficar pior. E vocês vão ter que casar e se largar, um corre para um lado, outro corre para o outro, vai ser uma loucura. Salve-se quem puder na hora que o bicho pegar. Se você tiver uma família para carregar, vai ser um peso muito grande. Esse é o contexto, tem uma sensação de fim de mundo, de escatologia naquilo ali. Seja porque o Senhor vai voltar, seja porque o bicho vai pegar. E essa Roma é uma besta diabólica, sanguinária, é uma grande prostituta, sem a menor dúvida. Quando João escreveu o Apocalipse, ele estava fazendo alusão a Roma, como a meretriz, a prostituta que seduz os reis da terra. Então, era o elemento paradigmático e arquetípico imediato para ele estar falando aquilo. E Paulo está descrevendo as ameaças que procedem desse mundo romano, com todas as suas implicações. Então, naquele contexto, ele está dizendo: no entanto, se apesar de tudo que eu disse, apesar da perseguição que vem, você está abrasado sexualmente, então esqueça o que eu falei antes e case. Porque apesar de que a perseguição virá, ainda é melhor estar casado na perseguição do que viver abrasado, esperando uma perseguição que vem, porque o abrasamento vai se transformar numa pulsão, numa compulsão,
que nunca vai se realizar porque o cara está paranoico com medo de uma perseguição que vai chegar. Isso já sou eu que estou dizendo. Mas Paulo diz, talvez não com tais categorias psicológicas, mas com a mesma sabedoria psicológica, diz, nesse caso, é melhor casar do que viver abrasado. O abrasamento vai fazer mais mal para você do que a abstinência em razão da possibilidade de uma perseguição iminente acontecer. Ver sua mulher ser tirada de você para servir no prostíbulo do rei, por exemplo. O que era absolutamente comum. Né? A segunda pergunta? Se deixarmos nossos filhos terem vida sexual ativa até o casamento, sei lá com quantos ou quantos, isso não fará deles fornicadores? Eu já queria começar a perguntar quem é que deixa e não deixa, quem tem esse poder. Eu nunca deixei filho meu fazer nada, não. Eles fazem. Se ele está pensando que tem esse poder todo de deixar filhos, é porque devem ser todos pequenininhos ainda os filhos dele. Deve estar todo mundo ainda dizendo, papai, quer ir no bate-bate. Não, eu conheço gente que tem filhos adultos mesmo e presume ter esse poder sobre os filhos, tá? Eu conheço. Aí criaram um bando de dissimuladores e manipuladores, ou então, meu querido, é porque estão completamente alienados, ou auto-enganados em relação aos filhos. Porque pai que chega e diz, e mãe que não sabe nunca o que os filhos ficam surpresos, absolutamente surpresos com as notícias dos filhos, para mim estão em auto-engano, a maioria deles. Porque há coisas que você pode não saber detalhes, mas detecção de energia... Você pega no ato. Pelo amor de Deus, em relação a filho... No ato. Eu não... A ponto de você chegar assim e pegar algum pelo braço, vem cá, conta pro papai aqui, o que está acontecendo, meu bem? Pode não saber o que é, mas que tem algo rolando. O que foi? Você vê o filho assustado, o que foi? Não aconteceu alguma coisa hoje com você? O que foi? Então, primeiro não se tem esse poder que se imagina ter. Se ele acha que tem, eu posso garantir a você, se são maiores os filhos, ele está em grande auto-engano. Ou então são ainda crianças, ele não viu ainda da missa o terço. Ainda não sabe como é que a banda toca, não sabe com quantos paus se faz uma cangada. Então, a primeira coisa para ele é saber que ele não tem esse poder. Para deixar ou não. Ele precisa continuar ensinando o que é certo para os filhos. Mas não com peso moral, com sabedoria, porque o peso moral só faz a negação virar tentação e a pessoa fazer o contrário, porque vira uma chatice tão grande na orelha, eu vou fazer o contrário. Ou vira uma sedução também, porque essa coisa que fez papai ficar tão obcecado, deve ser o maior barato. Aí que o cara vai de cabeça mesmo. Né? E a terceira dela é, o que dizer para os filhos adolescentes fazerem em relação ao sexo? Tem que começar a dizer que é muito bom. Muito bom. Tem que começar a fazer como Deus. Deus diz, é muito bom. E viu o Senhor que era muito bom. Muito bom. Era muito bom. É a melhor coisa que se faz pela cabeça dos filhos em relação ao sexo, é dizer, olha, é muito bom, agora não estraga. Pode ser maravilhoso. É explicar para um filho. Ou a filha, claro. Um filho no sentido geral, né? Os significados das coisas. Como relação sexual não significa plenitude sexual. Como o cara pode viver no fornis, de onde vem a palavra fornicação, né? Que é aquele arco, fornis no latim, é arco. Então, por que fornicação vem da palavra arco no latim? Vem de Roma. Porque, em geral, as prostitutas ficavam sob o arco, sobre aquelas arcadas das grandes estruturas, as passagens de entradas e saídas, e também era um lugar bom para encostar no canto e transar em pé. Ali mesmo, pega ali e resolve. Fosse virando de costas e o cara mandando ver. Mas ali mesmo em pé. Então era comum em Roma você ir passando e ter casais encostados no fornis, tendo sexo casual. Alguma mulher que vem que tem. Aí o cara foi lá e babá, tem outro ali, tem aqui. Então, fornicação é o que acontecia no encontro promíscuo e casual sob o arco, lá no fornis. De onde vem
outras palavras acabaram derivando-se da mesma conotação e ganharam poderes hiperbólicos na mente cristã, como a palavra impureza, que acabou significando qualquer coisa que ou eu faça em mim, ou eu sinta em mim, que não tenha sido provocado pela minha mulher, ainda que tenha sido provocado e nascido dentro de mim, virou uma impureza na mesma hora. Qualquer libido é impureza, tudo é impureza. Se houver estímulo sexual, é impureza. Aí você vê, a coisa nasce no fornis, no sexo casual mais banal possível. E os evangélicos transformam isso em qualquer sensação de libido. Ou mesmo que o cara não esteja fazendo nada, mas se essa pulsão está ali dentro, ele já está em estado subjetivo de fornicação, de impureza contínua. Aí só junta a miséria com a fome e o cara vai ficando mais tarado ainda. Então, respondendo à questão dele, o que dizer para os filhos é dizer, olha, transar no fornis não é exatamente a melhor coisa. É bom mesmo vai ser se você conseguir se preservar de tudo para isso, quem se ama, e amar alucinadamente uma mulher, e você vai ver que diferente. Masturbação é bobagem, que tudo é bobagem, até o encontro do amor. Eu creio, meu amigo, que se não for o amor que preserve alguém para o amor, todo outro mecanismo não só não preservará, como se conseguir preservar, preserva só do lado de fora. Mas do lado de dentro, só faz crescer a multidão dos zumbis e dos mortos, e dos fantasmas e dos medos e das pombagiras interiores. É só o amor. Do contrário, eu vejo o tempo todo gente virgem. Como eu falei aqui sexta-feira passada. Um exemplo de uma pessoa que eu estava atendendo, trabalhando no campo missionário, não sei o que, virgem até hoje. Mas vai para o fornis. Vai para o fornis, fica lá no fornis, de vez em quando dá uma tara de fornis. Aí vai literalmente para debaixo de um arco, com gente que não conhece. Faz alguma coisa, deixa eu te fazer um blowjob em você, um sexo oral. Faz em mim, em pé aqui mesmo. E tal, aí vai ficando aquela coisa cada vez mais tarada, cada vez mais adoecida, e a pessoa fica achando que aquilo ali é que é sexo. Que aquilo ali que ela tem que é sexo, que deve ser proibido porque é gostoso demais. Ela já pensa tudo com categorias religiosas, na religião que é bom demais a gente proíbe. Religião é contra tudo que é gostoso. Ela cultua o insosso, o feio, o desagradável, as sobriedades deliberadamente sem estética, sem graça, sem carisma. Então, por causa disso, a pessoa já tem esse padrão de interpretação de, bom, se todo mundo diz que é proibido é porque deve ser bom. E como de vez em quando ela foge, vai lá e faz aquilo, de, bom, eu não tenho marido, mas eu tenho um negócio que ninguém tem, eu tenho um negócio que ninguém tem, eu tenho um negócio que ninguém tem. Bobinho. Não sabe que ela está deixando de ter o negócio que ninguém tem, enquanto ela ficar nessa brincadeira e não se resolver em amor com alguém. Do contrário, gera sempre o mesmo produto, seja exacerbando desejos estranhos e pulsões sempre em relação ao proibido, seja, no caso de alguns que se acomoda, matando o indivíduo numa dimensão em que, no caso dele, não estava morto, poderia existir com saúde. Eu não sei se eu estou errado, mas a percepção que eu tenho é que a gente encontra muito mais mulheres preocupadas em ter um relacionamento com quem ela ama, que seja por amor, do que o homem. É isso mesmo? Graças a Deus, se não tivesse sido assim, o mundo não existiria conforme a gente o conhece. Imagina, se as mulheres tivessem dado como os homens comeram, indiscriminadamente no curso da história humana. A gente não ia mais saber quem era pai, nem mãe, nem tio, nem coisa alguma. Esse negocinho que começa a surgir agora, cada vez mais intensamente, a mulher tem 4 filhos, cada um de um pai diferente, de suas monogamias sucessivas, de seus namoros e tudo mais. Então, essa coisa que começa a surgir agora,
já seria um fato da existência desde há milhares de anos atrás. Mas Deus, diz o livro de Gênesis, no capítulo 3, colocou na natureza feminina um elemento que é um elemento de preservação da espécie, que foi o que salvou a humanidade. Quando ele disse, e as mulheres parecem que ouvem isso como uma maldição, né? Quando de fato é uma bênção. É uma bênção. A serpente vai comer pó da terra. O homem vai ganhar o pão com o suor do rosto. A mulher, entre dores, dará à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido. Teu desejo será para o teu marido. Isso é a salvação da humanidade. Salvação das mulheres e salvação da humanidade. Salvação, quando eu digo, crente já vai interpretado do ponto de vista escatológico. Não. Salvação é uma palavra que significa saúde. Então, saúde das mulheres, saúde da humanidade. Porque se não tivesse sido desse modo, meu irmão, se as pepecas tivessem se comportado de maneira tão pululante e descontrolada como foram os pintos, nós não teríamos mais nenhuma chance de reconhecimento familiar na Terra, de natureza nenhuma. Porque não é a dignidade, você vê realmente, a gente percebe a mulher quando casa ou quando ela está engajada com o cara, está mesmo. Bom, aí eu quero fazer as ressalvas. Isso era assim. Primeiro, não é uma regra absoluta. Claro. A humanidade inteira, toda, do curso da história humana, sempre teve mulheres e mulheres. Mas durante muito tempo, até recentemente, a maior parte da história da humanidade se caracterizava por esse tipo de atitude das mulheres. Foram alguns momentos de extremo ensandecimento, tomando como exemplo aqui, entre outras, a sociedade de Roma, que eu mencionei no início. Mas, no geral, as mulheres sempre tiveram esse zelo, essa preservação, a maternidade, que também, em geral, na mulher acompanhava o início da sexualidade, desembocava na maternidade, não muito tempo depois, preservava também imensamente, gerava outras instintualidades de preservação da semente, da continuidade das coisas, da não promiscuidade das sementes depositadas nela, porque ela ia ter que lidar com as consequências no filho. Mil outras razões, que se a gente for elencar a maioria, não vamos falar em outra coisa. No entanto, de algumas décadas para cá, no ocidente da Terra, e agora é um fenômeno que vai se espalhando pelo planeta todo, as mulheres mudaram dramaticamente. E é crescente e galopante o processo. Mudaram mesmo. Há 40 anos atrás ainda era mais ou menos como eu estou te falando. Aí você caminha um pouco mais, há 20 anos atrás já não era tanto. Mas você ainda podia dizer que essa era uma regra, considerando as exceções. De 10 anos para cá, foi quando eu conheci a Adriana, e ela tinha essa mesma certeza a partir dela. Mulher não é assim como homem. Ainda se ouviu. Claro, graças a Deus, mulher não é assim como homem. Não foi assim. Não estou dizendo que o homem tem que ser o Gabrielo, cravo e canelo. Não é? Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre safadela. Claro. Não estou falando disso. Eu não concordo com isso, não foi assim desde o princípio. Entanto, o que eu estou querendo ressaltar é o fato de que, quando eu a conheci, ela tinha essa opinião a respeito das mulheres a partir dela mesma e das mulheres com quem ela convivia. Que eram todas mulheres normais, sadias nesse sentido. De fidelidade, de compromisso com a casa, com o marido, com os filhos, com a sequência da vida. Mas só que ela estava universalizando esse sentimento como se fosse uma coisa que continuasse intacta nas mulheres. E eu dizia, não, você está completamente enganada. Eu atendo mulheres que são completamente masculinizadas, na expressão matadora
dominadora, pegadora da sua libido e do seu desejo sexual. E parte pra cima. Não, que são machos incontroláveis e dados à canalice, daquele pior tipo mesmo. Mas muita, meu irmão. Muita, muita, muita. No mundo inteiro. A sexualidade feminina está sofrendo uma reviravolta dramática. E uma das coisas que deve acontecer nos próximos 10 anos é o nivelamento total das mulheres e dos homens na pior perspectiva do nivelamento para baixo. As mulheres irem ficando cada vez mais parecidas com o pior dos homens em relação a isso. Aí alguém disse, será que você não está exagerando? Eu digo, bom, eu tenho medidores disso o dia inteiro. Eu tenho um Gallup que chega aqui, centenas, o tempo todo, me dizendo os temas. Tanto quanto no presencial dos que me procuram. E cada vez mais eu vejo esse desenvolvimento sendo estabelecido. Como eu já disse aqui no Papo de Graça, que até aqui nesta cidade de Brasília, que tem um espírito de capital federal, mas ao mesmo tempo todo mundo que mora aqui tem um espírito, se sente assim meio como quem está fora do centro das badalações. Aqui é a badalação política, mas nos outros níveis, Rio e São Paulo continuam a ocupar o imaginário. Aí ficam os meninos e as meninas aqui dizendo, pô, a gente está em Brasília, que deve ser tudo mais devagar, né? Vamos dar um jeito de incrementar esse negócio, como lá no Rio. Aí eles ficam desenvolvendo coisas em nome da liberdade do Rio de Janeiro e da variedade do Rio de Janeiro, que as meninas do Rio, quando chegam aqui, se assustam com o que as meninas de Brasília estão fazendo em nome do que o Rio deve ser, supostamente. Olha só. Outro dia eu disse aqui, para cada 10 meninas entre 18 e 25, 28 anos nessa cidade, hoje em dia... Aqui em Brasília. Aqui em Brasília, 7, 8, na ausência de um namorado, rolam de chupões com as amigas e praticam atos libidinosos umas nas outras com a maior naturalidade crescente. Aí se não, a gente está sendo namorada agora, então está rolando isso aqui, mas não é nada não. Ela gosta de homem, eu também, é só pra gente gozar. Mulher delicada, faz bonito, sabe estimular. Então para cada 10, 8 estão assim, entre 18, 25, 27 ou 28 anos nessa cidade. Dá uma agonia ouvir isso, viu, Caio? Não, mas é fato, mano. Dá uma agonia. De quem ouve as pessoas, os jovens, para todo lado, tá? Ouvindo. Se continuar assim, a humanidade acaba, meu irmão. Pois é, a gente está pensando que está brincando. Eu ouço, O homem insistindo. às vezes eu ouço mulher dizendo assim, tem que lhe dizer uma coisa, pastor, aqui. Eu transo com meu marido porque a gente tem que agradar o homem, né? E se eu começar a não dar para ele, ele vai descobrir que eu tenho alguma coisa fora do casamento. Mas eu só consigo hoje ficar molhadinha quando eu dou fora de casa. Dentro de casa, eu não fico mais molhada. Eu só fico ensopada, pingando mesmo, quando eu pego um estranho, assim, que me dá aquela raiva. Aí você vê a evolução desse negócio, o que vai gerar, né? Já está cheio de matadora para todo lado. Aí o que está acontecendo? O que eu vejo que vai se desenvolvendo é essa figura masculina, meio andrógena. Esses últimos meses eu tenho observado os pais que aparecem naqueles quadros do Fantástico. Pais brasileiros, famílias brasileiras com problemas que são colocados ali. Um bando de pai viado, que é um negócio assim extraordinariamente chocante. Um bando de frouxo, broxa. Umas mulheres, a de ontem era um inferno de chata. Assim, o problema dela é que aquela chatice provavelmente não tenha cura. De tão chata. E o marido um banana. Um bananão. Todos os que aparecem, eu vejo mais a crescente bananização dos homens, todo mundo virando banana. As mulheres são mais articuladas muitas vezes, leem mais, na maioria das vezes, na média,
são mais cultas do ponto de vista de informação na média também do que os homens. Do ponto de vista de escolaridade, a delas hoje em dia já é melhor. Do ponto de vista do mercado de trabalho, já há sociedades que posicionam melhor as mulheres em 70% dos empregos. Os homens continuam a ter preferência apenas em alguns empregos, seja na parte da base da pirâmide, seja na parte mais elevada dela, mas aí no meio a competência feminina já se mostrou melhor. E do ponto de vista da sexualidade, o desapontamento feminino é muito grande, porque se as mulheres estão assim porque os homens fizeram esse encaminhamento durante milênios, até que nós atingimos uma circunstância histórica que favoreceu o estabelecimento desse tipo de prática, de comportamento e de direito e de exercício disto. O que antes não havia. Hoje está normal, tanto faz. Então, os homens estão por trás do processo inteiro, a culpa é dos homens, mas eles estão bebendo a água que sujaram. E a gente sempre bebe a água que suja, agora estamos bebendo de maneira generacional e global. E o outro elemento presente nisso aí é o fato de que você vai observando também que alguns homens parece que dia após dia se interpretam apenas como uma necessidade da mulher. Mas alguns deles não carregam dentro de si nenhum tipo de projeto, de significado pessoal do que seja ser um homem neste mundo. E aí isso se complica mais ainda por uma outra coisa no meio dessa história, que é o fato que você vê frequentemente a incompetência masculina se disfarçando de outras coisas. Pronto. Se disfarçando de outras coisas. É isso, cara. Aí o cara começa ele quer ficar musculoso, ele quer ficar não sei o quê, ele quer ficar aquela coisa toda, mas ele vê só um boneco de carne. E por dentro é totalmente incompetente para existir, para viver, para tudo. Então, mano, eu vejo o espécime masculino como vivendo o seu crepúsculo mais desgraçado. Só que os homens não estão se dando conta disso e ainda se tornam mais abobalhados e mais idiotados com essa incapacidade de assumir a responsabilidade amorosa, alegre e comprometida da paternidade. Então, cada vez mais... Nem para ser pai o homem está precisando... Não, vão virar uns reprodutores, na melhor das hipóteses. Aí as mulheres vão precisar de inseminação artificial. Daqui a um tempo a mulher vai num banco, insemina e ela e a companheira dela criam as crianças. A humanidade vai acabar, hein, cara? Mas alguém tem dúvida disso? Se continuar assim, se alguém não vai nascer filho não, meu irmão. Fala sério. O nosso tempo acabou também, né? Acabou. A gente continua amanhã no mesmo tema? O que a moçada diz aí? Tem várias coisas. Tem uma pergunta, aquela pergunta que eu fiz agora que ela foi aberta aqui, sobre as enfermidades de caráter sexual, psicológicas e físicas que existem no Ocidente, mas não existe do Oriente. Então amanhã começa com essa pergunta. Começa com essa pergunta. Tá Joia. Então amanhã às 3 horas da tarde a gente vai estar juntos aqui. Eu espero de todo o coração que você esteja presente. E eu gostaria de terminar orando para que aquilo que Deus disse que era muito bom não se transforme na sua vida, porque na vida de bilhões já se transformou, em alguma coisa que já é muito ruim, muito má. Então, para que aquilo que é bom não se transforme em algo perverso, é que eu peço ao Senhor que nos sacuda, nos acorde. Que até agora eu não falei aqui de outra coisa a não ser de um dos assuntos espiritualmente mais importantes na vida humana, que é a sexualidade.
tem sido vinculada apenas ao elemento físico e carnal da existência, sem que a gente perceba que boa parte da carnalidade, assim chamada, do sexo, acontece no ambiente da imaterialidade psíquica ou espiritual. Hoje, por exemplo, eu falei aqui que um homem só goza de verdade se ele partir para o mundo de cima. Que se ele ficar embaixo, ele só ejacula. Só quem catapulta para lá é amor. Amor é espírito. Ninguém ama sem espírito. E ninguém que tem espírito, amando, não desenvolve o espírito. Amor e espírito acabam sendo a mesma coisa. Amor mesmo. Então, é de espiritualidade que se está falando também. Porque também quem não sabe resolver e não aprendeu o caminho da vida para encontrar essas soluções de saúde, de equilíbrio no coração, espiritualmente falando, em geral, se descaceta todo. O que a gente vê aí, o cara vai para o caminho da culpa, se endiabra logo todo, se distancia de Deus, se diz que está desviado, deixou o Senhor, fica alimentado pela fobia do inferno. Aí quanto mais essas coisas crescem, mais ele faz justamente aquilo que ele acha que será castigado por Deus se fizer. Agora, Caio, ouvindo você, a sensação que dá para... Ouvindo você em comparação com o que a gente ouve por aí, a gente percebe uma coisa. Gozado, o troço não é tão cabeludo assim. Não é um bicho de sete cabeças. Todo interesse em fazer tudo ficar cabeludíssimo. O diabo adora a cabeleira do Zezé. Para depois cantar, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é Maomé? Será que ele é transviado? Mas isso eu não sei se ele é. Corta o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Pelo amor de Deus, a moçada deve estar até achando estranho, porque isso é uma modinha de carnaval paleontológica, né? Muito boa. Eu tinha um tio que ele era homossexual e chamava Tizé. Aí quando a turma lá da família descobriu, a mamãe foi descobrir isso depois de casado com meu pai. Aí a gente era proibido de cantar essa marchinha lá, sabe? Por causa da cabeleira do Zezé? Não, eu até que tinha um cabelão grande, vou te mostrar, uma barba grande, mas porque era muito imoral ser homossexual na época, né? Olha a cabeleira do Zezé. Pois é, meu irmão, vamos orar que a gente orasse por todo mundo que está conosco agora. Senhor Jesus, eu te agradeço por essas centenas de, quem sabe, milhares de pessoas que estão participando agora e pelas muitas milhares de outras que virão depois, que baixarão e assistirão posteriormente. Eu quero rogar que em cada momento em que as pessoas ouçam as coisas que vêm sendo ditas, elas se esclareçam, elas se iluminem. E aquilo que o Fonseca disse que parece cabeludo, mas não é, de fato mostre a sua verdadeira face, porque nós não estejamos mais tratando com sombras, nem com projeções, nem com as nossas transferências, nem com as exacerbações, os aumentos, as superlativizações que o nosso pecado e a nossa culpa e a nossa doença, a nossa ignorância tendem a produzir em nós, de modo que aquilo que era um mosquito vira um monstro enorme, ao mesmo tempo em que a gente fica tão impressionado com as sombras dos mosquitos que come camelos como se mosquitos fossem. Por favor, ajuda-nos a entendermos de Jesus, qual seja o significado de uma vida de equilíbrio, de bom senso, de saúde interior, de paz em Ti. Dá que nós ambicionemos a jornada e a vereda da vida, esse caminho estreito, mas que conduz à vida, aonde cabe tudo que seja vida, alegria e prazer nele, mas que não comporta o tráfico de lixo e de carniça e de doença que a gente chama de meu prazer, ao invés de discernir como sendo minha morte.
ou minha antes-vida preferida. Daqui o Espírito Santo ilumine a todos. É o que eu te peço, de todo o coração, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Manão. Deus te abençoe. Tchau, tchau, bye, bye. Tchau. Até amanhã, gente.